Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a análise dos comentaristas sobre esse empate do tricolor fora de casa contra o Corinthians. O São Paulo que volta a campo nessa quarta-feira, agora jogando em casa contra a Portuguesa. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Com o novo presidente, dá para imaginar demissões em massa no São Paulo? Essa é a pergunta que quase todo torcedor tricolor tem se feito desde a última sexta-feira, quando Júlio Casares foi afastado com a abertura de um processo de impeachment e Harry Macis, que era então seu vice, embora havia se tornado opositor, assumiu a presidência de forma interina. Nessa mesma sexta-feira, o Macis deu seu primeiro discurso como presidente, assegurando que quer pagar salários em dia, quer voltar a fazer o São Paulo honrar a camisa e a bandeira, brigando por títulos. Pois bem, durante o fim de semana, especialmente no sábado, ele conversou com uma série de lideranças e funcionários do São Paulo e deu a impressão de que fará poucas mexidas nesse primeiro momento. Tudo para evitar ainda mais turbulência no clube. Uma das poucas novidades que a gente deve assistir nos próximos dias é a indicação do Macis de um conselheiro, alguém próximo a ele, que fará ou se tornará o diretor de futebol para atuar ao lado do Rui Costa, aquele cargo estatutário sem qualquer compensação financeira que foi ocupado durante a maior parte da gestão do Júlio Casares por Carlos Belmonte. Esse nome ainda está sendo guardado a sete chaves, mas a tendência é que a gente tenha uma nova figura no departamento de futebol. Ainda assim, Rui Costa segue como executivo de futebol e poucas mudanças serão feitas nos departamentos que acompanham o presidente, mesmo com a saída de Júlio Casares. O pessoal da oposição esperava uma mexida, reformulação grande logo de cara. O Macis pretende ser um pouco mais conservador nesse primeiro momento, até para não gerar ainda mais ruído num time do São Paulo que encontra dificuldades dentro e fora de campo com dívidas astronômicas. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, prometo voltar para deixar você super bem informado, beleza? Em Itaquera, Corinthians 1, São Paulo 1. São Paulo bateu na trave de ter a semana perfeita. Quinta-feira ganhou do São Bernardo, sexta-feira o Casares caiu, sábado ganhou na Copinha e ficou a 2 minutos de uma vitória, seria a segunda da história contra o Corinthians em Itaquera, não conseguiu, na bola final praticamente, uma falha defensiva ali, gol do Corinthians. Aí acho que a gente consegue ver a coisa de duas maneiras, o copo meio cheio, o copo meio vazio. Eu que sou o cara do copo meio vazio, normalmente eu vou ter o copo meio cheio. Antes do jogo contra o São Bernardo, o desespero é que o São Paulo ia cair, que o São Paulo tinha que ganhar, que o São Paulo não sei o quê. O São Paulo termina a semana com 4 pontos, empatando um clássico contra o Corinthians, em que quase ganhou, com o detalhe que o Corinthians poupou todo o seu time no meio da semana e o São Paulo não. E o São Paulo empatou e quase venceu. Então eu vou ficar com o copo meio cheio e algumas outras coisas interessantes. O Danielzinho parece, mais uma vez, jogou muito bem. Espero que seja um bom sinal para sempre. E talvez as pessoas discordem de mim. Eu acho que o Lucas está melhorando. Está jogando cada vez melhor. Não está jogando o que pode jogar o Lucas, mas gostei. Achei que está jogando melhor. Destaque negativo, nem vou fazer. 1-1. São Paulo teve uma semana muito difícil, em que, no fim das contas, tem esperança aí para o futuro. E o empate fora de casa no Campeonato Paulista, que você, São Paulo, vai jogar 2 clássicos fora de casa, eu não vou reclamar. Apesar de ser doloroso demais você tomar um gol na bola final ali. Arnaldo Ribeiro e vocês, gostou, adorou, não gostou, deu para o gasto ou foi um lixo? Fala, Tirone, fala, galera. Deu para o gasto, né? Como você descreveu, faltou um pouquinho para a semana perfeita. Mas em Itaquera, São Paulo só ganhou uma vez, né? Lá com o time do Carpini. Eu já aprendi umas situações. Ou você abre 2 gols de diferença ou você não vai ganhar. Começa uma pressão muito grande. Não estou dizendo que foi roubado, não. Algumas vezes foi. Mas a pressão é muito grande e acho que tem várias coisas interessantes, de fato, nos 2 últimos jogos do São Paulo. Formações diferentes, jogadores diferentes. Terceira formação que o São Paulo fez. Mas, para mim, ali teve uma questão crucial de estratégia quando o Corinthians coloca o Pedro Raul
o São Paulo tinha que ter respondido com o terceiro zagueiro. Ah, mas se entre o terceiro zagueiro e o São Paulo toma o gol. Paciência. Mas quando você tem dois centroavantes, Yuri e Pedro, e um centroavante deles, o Pedro, com 2 metros, você vai começar a jogar a bola na área o tempo todo. O Crespo preferiu o Pablo Maia do que um terceiro zagueiro. E acho que ali, naquele desencaixe, porque se você reparar, o Bidon não tinha pegado na bola. Ele estava sendo marcado pelo Danielzinho. Quando entra o Pablo, vai o Pablo para marcar o Bidon, sai o Danielzinho do lugar dele e só fica com 2 zagueiros. E eu acho que um terceiro zagueiro ali era a opção quando o Dorival vai para o tudo ou nada e coloca o Pedro Raul. Mas isso acontece. Poderia ter tomado o gol com 3 zagueiros também. Eu só acho que ali faltou altura, faltou bloqueio quando o Corinthians vai para o tudo ou nada. Mas é um detalhe. Eu acho que, de qualquer forma, a situação não... O São Paulo ainda não entrou na zona de classificação. O São Paulo ainda vai precisar ganhar da Portuguesa. O São Paulo ainda vai jogar com o Palmeiras no próximo sábado. Mas acho que faltou um detalhe para ter a segunda vitória em Itaquera. Só lembrando, Tironi, nessa única vitória em Itaquera, o São Paulo abriu 2-0, gols de Calera e Luiz Gustavo, e o Corinthians, mesmo com um jogador a menos e com um time muito pior que o de hoje, fez um gol e quase empatou 2-2 na única vitória que aconteceu. Então, eu não consigo, em Itaquera, ter a sensação da vitória, a não ser se tiver 2 gols a mais, né? 2 gols de diferença, que é uma situação que raramente o São Paulo conseguiu. Muito bem, mas como eu disse, não dá para reclamar da semana São Paulina. Vamos combinar, né? Antes da quinta-feira, estava todo mundo apavorado que estava ganhando a Portuguesa, porque ia perder do Corinthians. Não só não perdeu, como quase ganhou. Estou sendo muito criticado aqui porque eu falei do Lucas. Daqui a pouco a gente vai dar as notas. E eu vou falar, acho que o Lucas, por conta de tudo que aconteceu no ano passado, não jogou porque ele ganha muito, porque ele é simbólico de jogador veterano e não sei o quê. A galera tem bastante má vontade com ele. O Cigano falou que ele foi o pior em campo. Não foi. O pior em campo foi o Mike. Quem foi o pior em campo? O Lucas, não foi. O pior em campo foi o Mike, por exemplo. Eu acho que o Lucas tem discussão sobre a questão dele. Eu acho que jogar hoje em dia Lucas e Luciano é muito complicado. Não acho que seja uma opção, mesmo com um elenco muito carente de qualidade. Tem a questão física. Acho que ele lutou pra cacete, o Lucas fez, mas a questão técnica dele de desenvolvimento ela tá bem prejudicado, né? Então eu acho que no time agora com algum acréscimo, né, com o Danielzinho, essa formação foi a primeira vez que jogaram o Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha desde o início, né? E acho que aí você tem mobilidade suficiente, mas o elenco não tinha outro meia, né? Então jogou o Lucas de meia mais uma vez, ou mudava a situação tática ou não teria outro jogador, por isso que o Crespo quer tanto um meia, né? Mas, enfim, eu acho que são questões... Em 3 partidas, o São Paulo jogou de 3 formas diferentes. E se eu estou dizendo que é o detalhe, para mim, da questão da entrada do terceiro zagueiro, o Crespo, nessa semana, ele mostrou repertório diferente. Jogou uma vez com 3 zagueiros, a outra vez com 4-2-4, e hoje meio num 4-3-3, que funcionou até uma parte do jogo. Arnaldo Ribeiro Grisalho. Crespo seria um bom treinador nos anos 90. Essas marcações individuais da linha defensiva são uma vergonha. Nenhum bom técnico utiliza mais isso. A disposição dos jogadores no momento do gol é ridícula. Cara, funcionou. Quer dizer, no começo foi ruim, mas depois do meio para diante funcionou. E aí tomou o gol no final. Também não sei se é tão taxativo assim. Não sei o que você acha, Arnaldo. Não, eu acho que para mim funcionou melhor o time que eu esperava, taticamente falando. Mas insisto, teve um momento, 30 do segundo tempo, que você tem que entender contra quem você está jogando. O Dorival foi para tudo ou nada. Por isso que eu insisto. Quando ele colocou o Pedro Raul na área, ele ia ficar jogando bola na área, precisava de mais um zagueiro. Não dá para jogar 2 zagueiros sem sobra. Foi o que estava acontecendo, né? Os 2 zagueiros ficaram sem sobra. O São Paulo reclamou, o Alan Franco reclamou de falta no lance, mas no final das contas tinha lá 2 caras contra o Arboleda dentro da área, faltando nos acréscimos. Agora, vem cá. Difícil colocar. É difícil quando você muda um sistema que estava tão criticado, 3 zagueiros, aí você volta ao sistema. Se você tomasse o mesmo gol, ele seria mais execrado ainda. Mas, para mim, taticamente falando,
entrar o Pablo é pior que entrar um terceiro zagueiro. O Pablo puxa o time para trás, o Pablo não tem altura para disputar, o Pablo tirou o Danielzinho do lugar que ele estava dominando, que é o centro, e eu já vi, Tironi, eu tinha muita dúvida se dava para jogar o Danielzinho de primeiro volante. Dá para jogar o Danielzinho de primeiro volante, né? Então, eu acho que a entrada do Pablo deu uma desconjuntada na marcação e num bumba meu boi na área, tinha 5. Se você reparar, jogar, tinha 5 caras do Corinthians e 2 do São Paulo no bumba meu boi, tava no acréscimo. Então, aí... Só fazer um porém aqui. O que os corintianos estão achando desse jogo? Foi heróico? Não. Quem que tem que sair? Eu sei que o empate no final dói, é duro, era para ganhar, não ganhou. Cara, o Corinthians ficou um pelo de perder em casa um jogo, sendo que ele poupou todo mundo no meio da semana. O São Paulo teve que jogar na tempestade e foi para lá e quase ganhou. Eu achando que a galera tá muito maluca, não, perdeu, o Crespo não serve, o time é horrível, não sei quem tem que ir embora, o Lucas não é um grosso. Cara, não acho nada disso. Sinceramente, eu sei que é duro, claro que é. Todo mundo fica puto da vida que ter tomado um gol daquele jeito que foi, tá no final. Mas vem cá, o corintiano tá o quê? Tá felizão que empatou com o São Paulo em casa? Não, mas o corintiano tá com uma barriga cheia, Tironi. Acabou de ser campeão. O que o corintiano comemora? Não perder, ele não perde em Itaquera. Aqui não vão ganhar, não vão ganhar mesmo jogando melhor. É compreensível o torcedor de São Paulo tá puto hoje. É claro que é. Não, claro que é compreensível. Fosse contra outro time, fosse contra o Palmeiras no Allianz Parque, ia ficar pé da vida, mas não ia ficar tanto quanto hoje. É isso. O corintiano não tá nem aí pro Campeonato Paulista. Né? Os caras ganharam. O Memphis não foi nem até agora pro campo. Né? Então é uma outra coisa, outra vibe. Os caras ganharam o campeonato. É que nem se a gente tivesse voltado um pouco no tempo quando o São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Né? E entrar no Paulista, tomava o gol no final, beleza. Então, essa é a questão, né? Eu sei, eu o São entendo, Paulino não aguenta em Itaquera ter sempre praticamente o mesmo desfecho. Eu sei, mas assim, vamos lá, de novo. Quarta-feira passada, o São Paulo ia cair no Campeonato Paulista, ia cair no Campeonato Brasileiro, o Casares ia ficar, não ia sobrar ninguém da Copinha, o time estava... O São Paulo Futebol Clube tinha acabado na quarta-feira. Eu acho que a semana não está ruim. Vamos supor que o jogo tivesse sido... São Paulo faz 1-0 aos 15 e toma 1-1 aos 20 do segundo tempo. Mas aqui não foi assim. Eu sei que não foi assim, mas eu acho que eu que normalmente sou como dizer, mais pessimista, cara, é o terceiro jogo do ano. É o terceiro jogo do ano. O São Paulo quase acabou como clube no meio da semana. O São Paulo até ontem tinha o pior elenco do mundo, só tinha grosso. É uma porcaria o elenco do São Paulo, não serve para nada. O Wendel é ruim, todo mundo é grosso. É horrível o time do São Paulo. Não, é um time limitado. Então, um time limitado por uma bola quase ganhou do Corinthians em Itaquera. Eu não acho que essa... eu acho que os vereditos sobre os jogadores são muito precoces mesmo, de fato, muito início de temporada. Depois do jogo contra o São Bernardo, o Tapia não servia. O Tapia, de novo, fez gol em Itaquera, de novo. Fez 2 gols. Qual jogador do São Paulo fez 2 gols em Itaquera, hein? Olha, dá para... O Alexandre vai falar, né? E sabe o que acontece, Tironi? Tá muito fresca a lembrança do último jogo em Itaquera. O São Paulo empatava, gol do Tapia no 1-1, e no final o Memphis lá ganhou, fez a jogada no finalzinho do jogo, o Corinthians ganhou 3-1. Então, essa coisa de não conseguir manter o resultado contra um time grande, mas faz parte. Eu acho que faz parte, e quem sabe, né, no jogo contra o Palmeiras, que é muito melhor, se o São Paulo estiver nessa situação, faça outra coisa e consiga, como diria o outro lá, furar a bola e garantir o resultado. Acho que a parte que para mim me chama mais atenção e me interessa mais é o Crespo deixar claro, cara, se o cara não tá contente aqui, né? Então vai embora, faz o que a gente precisa de cara que queira ficar aqui. Eu acho que isso é importante e vamos combinar, né? O Alisson ele precisa ter um carimbo de eu preciso ser titular, eu preciso jogar como eu quero, eu preciso, não entendo assim. E quando o cara, o empresário dele, seja lá quem for, o cara trabalha para ir jogar num rival do São Paulo, no principal rival do São Paulo, não me pega bem. Mas enfim, o resto a gente pode também falar. Mas fala aí, Arnaldo.
Bom, sobre o Alisson, eu acho que foi ótima resposta em Também todos os acho. aspectos. Falando especificamente sobre ele, não é por conta disso que o São Paulo tem que facilitar a saída, Claro, ainda mais para o sem rival. sem Ou dúvida. paga, porque de fato nenhum jogador do Corinthians, fora um titular, interessa. O time do Corinthians, o banco de reserva é muito fraco. Talvez seja mais fraco que o do São Paulo, o banco de reservas do Corinthians. Não tem jogador interessante para uma troca, né? Então, se não, o Alisson não quer, vai para outro time, né? Vê uma outra proposta. Não. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor empatou jogando fora de casa contra o Corinthians por 1-1. Uma pena, porque o São Paulo abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Gonzalo Tapia, mas perto do fim, faltando uns 3 minutos para acabar o jogo, o Breno Bidon empatou. Mas pensando pelo lado positivo, o São Paulo voltou a jogar bem. E muito se falava, o São Paulo pode cair para a segunda divisão, já no Campeonato Paulista, mas não é bem assim, né, galera? Uma coisa que eu estou gostando é que o Crespo voltou a jogar com a linha de 2 zagueiros. Eu prefiro dessa forma. E na minha visão, o Crespo demorou a mexer no segundo tempo, até porque o Lucas Moura e o Tapia estavam esgotados em campo, e eu teria colocado um terceiro zagueiro ao invés do Pablo Maia. Mas agora de resto, né, galera? O São Paulo voltou a jogar bem e vamos ver se consegue vencer a Portuguesa na quarta-feira. E agora vamos ver qual foi as notas para os jogadores nesse empate contra o Corinthians. O Rafael teve uma nota de 7. O Mike, que na minha visão não fez um bom jogo, teve uma nota de 6. O Cedric, que entrou no segundo tempo, também teve uma nota de 6. O Alan Franco, que bobeou ali no final do jogo, teve uma nota de 5. O Arboleda de 5,5. O Wendel de 6,5. E o garoto Nicolas, que entrou no segundo tempo, teve uma nota de 6. O Marcos Antônio, que voltou a jogar bem, teve uma nota de 7. O Pablo Maia, que não entrou muito bem novamente, teve uma nota de 5,5. O Bobadilha de 6,5. E o Danielzinho, o melhor jogador do São Paulo em campo, na minha visão, teve uma nota de 7,5. O Lucas Moura de 5,5 e o Ferreirinha, que entrou no segundo tempo e nada pôde fazer, também teve uma nota de 5,5. O Tapia, que fez o gol do São Paulo no jogo, teve uma nota de 7,5. O Caleri, que entrou no segundo tempo, teve uma nota de 5,5. O Luciano de 6,5 e o Hernan Crespo de 7,5. E após esse empate fora de casa contra o Corinthians, o São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, agora jogando em casa contra a Portuguesa, e tem que vencer, até porque no sábado, dia 24, vai jogar fora de casa contra o Palmeiras. Na quarta-feira, dia 28, vai estrear no Campeonato Brasileiro, jogando em casa contra o Flamengo. Então essa temporada tende a ser muito difícil, porque vai emendar Campeonato Paulista com Campeonato Brasileiro. Por causa disso que é muito importante o São Paulo montar um bom elenco, mas na minha opinião, o São Paulo foca muito em trazer goleiro, zagueiro, volante, lateral e se esquece da prioridade na minha visão, que é um camisa 10. Até porque os atacantes, o centroavante do time sofre muito com isso, a falta de um meia criativo. O São Paulo tem que ir atrás desse jogador e também de atacantes, porque o Dineno saiu, o Rigoni saiu e o São Paulo precisa de mais reforços. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!